vocês. Eu não incluí um ou dois, é todos. Todos vocês no meu plano. Meus irmãos, se eu falar que eu não estou nervoso, eu vou estar mentindo. E se eu falar que eu estou seguro totalmente de mim, eu deixo de depender de Deus. E preparado estou, me preparei, tive tempo para isso, mas o nervosismo ele sempre anseia por nós e intercede o que Deus tem preparado para todos nós. Porque como Deus ele tem a nos usar, nós não precisamos estar totalmente seguros. E a Bíblia nos mostra isso. Que homens falaram, eu sou um menino, eu não sei falar, eu sou moço demais. E o Senhor falou, é você que eu quero. É você que fala que não sabe falar, é você que fala que é moço. E é esse que eu quero, porque é a total dependência. Porque se eu soubesse demais ou estivesse seguro demais, às vezes eu não deixaria Deus me usar e falar o que Ele deseja falar. Não sei se vocês viram uma imagem que apareceu no telão. Essa imagem é uma coisa muito interessante, porque eu fiquei preocupado, não porque Deus não possa me usar ou vai me usar, ou o que eu devo falar. Mas eu falei, eu estou em casa. Eu vi tantas pessoas me conhecem há mais de 10 anos. Nesses 10 anos eu aprendi com cada uma delas. Eu falo muito isso na aula de batismo. A pessoa pode dizer, eu não sei nada, eu não tenho nada para ensinar. E às vezes, no mínimo detalhe, ela está nos ensinando algo. Nos construindo algo em nossas vidas, compartilhando algo, fazendo com que venhamos amadurecer. Aí eu olho para a igreja e vejo as minhas irmãs e meus amores, olho para a irmã Nádia, a dona Creuza, Luciane, sempre me abraçando. Eu olho para meus líderes, meus amigos, que acima de líderes são amigos. Eu olho para o Gilberto e sempre vejo ele como um cara ícone. Pô, esse cara... Eu olho para o André na maturidade, na seriedade, e eu falo, cara, o que eu vou falar? E aquele nervosismo que se apega. A última vez que eu ministrei, eu ganhei um apelido muito engraçado, coração pulsante, pela ansiedade, pelo nervosismo, aquela gama de tudo acontecendo ao mesmo tempo, o coração bate mais forte, a respiração fica intensa e você fala, não vou conseguir. Mas aí lá no fundo Deus já fala, eu sou contigo. Vai dar tudo certo. Você pode ficar tranquilo. E sabendo disso, a gente vem. Nós subimos preparados e na confiança da dependência de Deus, sabendo que Ele vai nos guiar. Eu lembro que teve uma época que falava muito aqui na igreja, você tem que ser como um barco, deixa o vento de Deus te levar. Aí eu lembro da amada pastora Adriana, que toda vez que eu olho para a Jaqueline, eu lembro dela, e ela falando, olha, nós estamos todos dentro do mesmo barco. Se nós remarmos juntos na mesma direção, o barco vai aonde queremos. Temos que seguir a mesma direção. E se você olhar, tem o mesmo sentido. Quando nós todos estamos juntos no mesmo propósito, ou quando deixamos o vento de Deus nos levar. Porque estamos todos dentro de um reino, reunidos como um corpo, deixamos o vento de Deus nos levar. E quando nos reunimos num propósito, somos levados para o mesmo local. E isso é muito maravilhoso. Esse vídeo, pode botar a foto, por favor. Essa foto que eu botei, vocês vão olhar e vão falar assim, por que ele botou uma foto de pessoas de cadeira de roda, pessoas com próteses? Aí eu vou falar, o que tem a ver? Vai falar das Olimpíadas? Pô, em parte, sim. Um dos maiores ícones de inclusão, e a gente tem que entender sobre inclusão social, é a Paralimpíada. Porque nós, no passado, falávamos muito de Olimpíadas, muito de super atletas, muito de homens que se superavam a cada ano, a cada instante. Só que a gente precisava mostrar que aqueles que têm alguma dificuldade ou alguma deficiência, eles se superam às vezes muito mais do que aqueles que são totalmente fisicamente perfeitos.
E a Bíblia ela nos ensina que temos que superar nossos limites, nossas dificuldades. Aí eu olhei, poxa, a melhor coisa que eu posso fazer é botar isso aí, botar essa foto. Um ícone de superação e de inclusão. A Paralimpíada. Nós vivemos as Olimpíadas, todos torcendo por super atletas, a maioria que torceu pelo Bolt, que é o melhor velocista, outros torcendo pelo pessoal da vela, pelo judô. Tivemos grandes superações, mas agora tem a Paralimpíada, a maior superação de todos. Alguns não têm uma perna e podiam, no momento que perderam, houve a amputação da sua perna, do seu membro, falar: acabou, não dá mais nada para mim, eu não consigo fazer mais nada, eu perdi um membro. Ah, eu sou cego, eu não posso fazer muita coisa, eu sou deficiente auditivo. Não dá, dá sim. Quando socialmente, e isso como reino de Deus, nós devemos fazer não só no social, nós começamos a incluir a todos, dá, sempre dá. Porque primeiro nós botamos no nosso coração. Mateus 28, 19, diz assim: sobre a grande comissão. Portanto, ide e fazei discípulos sobre todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí nós olhamos e pensamos: ide a todas as nações. Aí quando nós pensamos em nações e povos, eu também pensava. Eu olhava para a Austrália, para a Alemanha, eu olhava para a China, para o México, eu olhava lá para o Haiti, onde teve grandes terremotos. Se você parar, você olha para a Itália agora, que houve um grande desastre, e você fala: não, eu tenho que ir nas nações. Esses povos precisam. E às vezes nós excluímos algumas nações dentro do nosso próprio meio. Excluímos os deficientes visuais, excluímos os deficientes auditivos, excluímos os cadeirantes porque não damos suporte. Você tem que ter uma sustentabilidade, uma viabilidade. Se chegar um cadeirante, como é que você vai subir ele sem constrangimento? E a gente às vezes não pensa nessa parte, nessa nação que faz uma grande parte de quase todas as populações. Se você olhar em todos os povos, vão ter pessoas deficientes visuais. Se você olhar em todos os povos, vão ter pessoas com deficiência física sendo cadeirantes. E nós não olhamos para essa parte da nação. Eu estou há 5 anos em missões. Muitas coisas eu vi, eu imaginava que eu não ia ver. Tendo aula de flauta aqui, eu via Jade tocando em Maria Luísa, o louvor correndo lá, os músicos lá em cima, Jade sentada na cadeira embaixo, com a flauta dela doce e amar, tocando juntinho com todo mundo. O anseio, a vontade de ser incluído dentro do ministério, de tocar, de louvar a Deus. De louvar a Deus era muito maior do que tudo. Eu estava lá, Jade. E às vezes nós olhamos e não vemos as coisas acontecendo. E você vai indo em algumas igrejas, você vê aquela inclusão. Você vê quando colocamos uma pessoa para ministrar aos mudos e surdos, que quase todas as igrejas não têm, poucas são as igrejas que têm. Gigi, tem como botar aquela foto para mim, por favor? Que você não vê nas igrejas um tradutor. E se você olhar para as igrejas, você vai falar: pô, mas e essa parte? Às vezes você tem um conhecido no seu trabalho que tem deficiência auditiva, vocal, e não consegue. Mas como é que você vai ganhar essa parte? Eu consigo ir lá no morador de rua, também faz parte de uma nação, de uma inclusão, porque você está incluindo socialmente. Às vezes aquele que não tinha esperança de mais nada, aquele que não tinha esperança do que poderia mudar na vida dele, mas aquele que, obrigado, aquele que está lá fora, que é seu amigo,
que você pode chamar e você fala, não vou chamar não. Como é que ele vai entender o culto? Como é que eu vou falar para ele? Às vezes eu só sei arranhar ou fazer uma mímica que ele me entende, olhando para mim. A linguagem de Libra é uma coisa muito abrangente, porque ela alcança e ela mostra essa inclusão total. Ela abre um leque para todos que precisam. Aí me mandaram, pô, vamos ministrar sobre inclusão. Eu falei, o que eu vou falar sobre inclusão? E a gente procura. E eu fui olhar o significado no dicionário. O que diz assim, ó, incluir, compreender e abranger. E às vezes nós não conseguimos compreender o que é diferente. Eu compreendo o que é normal, o que está no meu cotidiano. Eu compreendo aquele que consegue falar comigo. Aquele que eu não consigo compreender, eu excluo. Eu não incluo. E às vezes é muito mais diferente, né? Cristo, ele nos chama, como diz, ide a todas as nações. Fazei discípulos. E a gente às vezes exclui. Ah, eu não consigo. Ah, o meu amigo ele anda de cadeira de roda. Ele não vai conseguir subir a escada sem constrangimento. Então eu nunca vou convidar ele. Nós conseguimos excluir o que é diferente com muito mais facilidade do que incluir o que é igual. Muitas das vezes você chama o teu colega que é evangélico, é cristão, para ir num culto na tua igreja, do que aquela pessoa que não é. Porque você, a primeira coisa que tu vai falar, ele vai falar não. Mas meu pai sempre me falou, eu tinha um amigo que sempre me falava, o não você já tem. E a maior pregação da vida dessa pessoa é o seu testemunho, é você. Você é a maior pregação de todas na vida dessa pessoa. Você só está chamando ele para vir uma reunião, para estar reunido, aonde todos se amam, se abraçam, aonde compartilham desse calor aconchegante. Cristo, ele deixa alguns mandamentos e ele fala assim, eu não vim para mudar a lei, eu só vim para aperfeiçoá-la. Aí ele fala, ama teu próximo como a ti mesmo, e amará teu Deus acima de todas as coisas. E às vezes nós não conseguimos amar o nosso próximo porque conseguimos excluí-lo. Porque ele vai me dar um não, eu já até sei. Ele tem alguém da família que fica perturbando ele, que ele tem que mudar, que ele pode ir para o inferno. Não, você é diferente, gente. Vocês são diferentes desse familiar que quer empurrar Cristo garganta abaixo. Não, Cristo não se empurra. Cristo, ele não é forçado, esse amor ele não é forçado. Ele é ganhado. E o ganho do amor ele é muito melhor, porque você não faz nada forçado. Você chega com a criança e fala assim, ó, dá para você me ajudar? A criança é muito mais fácil nessas coisas. Dá para você me ajudar? A criança vai e se ajuda, porque ela tem aquele coração voltado ao amor. Não estou falando mal dos adolescentes, mas se o adolescente, um jovem, um adulto não quiser fazer uma coisa, você pode pedir até por favor. Ele vai falar, não, já peraí que eu tenho que resolver um negócio aqui. E ele vai embora. Eu não estou falando mal, eu não estou... Porque às vezes nós precisamos fazer outras coisas, estamos muito mais ocupados com tudo do que poder ceder 1 minuto, 5 minutos para demonstrar o amor numa atitude. Nós queremos demonstrar um amor falando, eu te amo. Uma frase que eu ouvi uma vez de uma mãe, ela falou assim, o filho chegou, ele fazia muita malcriação, e ela falou para ele, meu filho, não precisa me falar que me ama hoje, no dia das mães, não. Me ama todos os 365 dias do ano, e ouve o que eu estou falando. Ouve o que eu estou tentando demonstrar para você. Eu quero só o teu bem. Quando eu falo que não, é porque às vezes eu já passei por tudo que aconteceu. E eu não quero que você passe as mesmas coisas. Mas aquele vigor da juventude, né? Aquela disposição que fala assim, isso não vai acontecer comigo. Pode acontecer com todo mundo, menos comigo. E às vezes na igreja nós temos essa atitude, né? De uma criança. Aí nós queremos seguir aquele versículo, que temos que ser como crianças.
Nessa área que a gente quer fazer meio que uma malcriação ou não quer fazer o que estão nos pedindo, nós queremos ser crianças. Eu quero ser como uma criança, porque a Bíblia diz que eu tenho que ser como uma criança. E esse vigor da criança, da juventude, é muito forte. Não, pode acontecer com eles. Comigo vai dar tudo certo. E se não botar Deus no controle, porque Deus, Ele está no controle da minha vida. E às vezes Deus está falando, vai para a esquerda, meu filho. Vamos lá para a esquerda. Não, Deus está no controle. Eu quero a direita. Eu vou para a direita e Deus está no controle. Nessa hora somos crianças e não queremos ouvir. Mas quando nós ouvimos o Deus falar, nós continuamos, nós introduzimos o querer de Deus na nossa vida. Nós introduzimos a vontade de Deus. Quando nós começamos a fazer isso, nós começamos a incluir outras pessoas, incluir outras vidas, deixar a vontade de Deus acontecer. E quando deixamos a vontade de Deus, nós não queremos que isso venha só para nós. Quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que eu queria fazer era orar. Eu sempre queria orar por todas as nações. Eu orava pelos presos, eu orava por todo mundo que estava no hospital. Não que eu deixei de orar, eu continuo orando. Só que hoje minhas orações abrangeram um pouco mais. Eu oro por aqueles que estão no campo missionário, às vezes passando fome. Eu oro por aquele que está debaixo de uma marquise. Eu oro às vezes por aquele que não consegue entender o querer de Deus, o agir de Deus. Que às vezes estamos aqui dentro e falamos, eu já aceitei Jesus, eu vou para o culto, eu estou na presença, eu estou salvo. Mas é lá em Mateus 28, 19 diz, ide a todas as nações e pregar o Evangelho. Eu queria passar um videozinho que mostra um pouquinho de como a igreja deveria ser. Por favor, Gigi. E faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez. E como ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipular. Isto é igreja. Isso é inclusão. E nós às vezes olhamos o que nós somos, o que Deus deixou para nós sermos, e às vezes deixamos de lado. Não estou falando que é errado fazer reunião, porque a Bíblia nos ensina que devemos estar reunidos para estarmos em comunhão. Mas essa comunhão ela tem que ser compartilhada. Eu lembro quando Deus ele olha para Ezequiel e fala, Ezequiel, olha para o vale. Ezequiel vai olhar para aquele vale e fala, Senhor, são muitos ossos. Ezequiel, profetiza. Ezequiel vai e fala, Senhor, tu sabes que se tu falares, e o vale ele começa
aqueles ossos eles começam a adquirir nervos, carnes, começam a se formar. E às vezes os ossos estão lá fora, nós estamos aqui dentro. Ó. Lembra que nós estamos no topo do vale. A igreja é o topo do vale hoje. E lá fora é o vale. O que tem de ossos secos, o que tem de mortos, porque quando nós lembramos de ossos, lembramos de cemitério, lembramos de morte. Mas aí eu também me lembro que o meu maior mestre, aquele que mais me ensinou na minha vida, ele ensinou assim, ó, eu ressuscitei, vou ao meu Pai. Aí mais à frente Ezequiel ele já ensinou, ó, vai lá, profetiza, vai ensina, ele já estava falando, vai lá sobre as nações, inclua todos, sem dissensão, porque Cristo ele nunca fez dissensão, ele olhou o cego, inclusão social, ele foi nos ensinar isso, ele olhou para aquele cego onde todo mundo passava, todo mundo deixava ele de lado, ou às vezes só dava uma esmolazinha, não. E se não comentasse, ele é cego de nascença. Às vezes ele pecou e ficou cego, ou ele é de nascença porque o pai dele e a mãe dele pecaram. E não. Jesus ele vem e nos ensina assim, ó, a inclusão. Eu vim para aqueles que enxergam, para aqueles que ouvem, para aqueles que falam, para aqueles que andam, mas eu vim para aqueles que não conseguem enxergar espiritualmente, fisicamente. Aí ele vai no coxo, eu vim para aqueles também que não conseguem andar ou não conseguem comer. Ele vai na mulher que tem o fluxo do sangue, eu vim para os doentes. Ele inclui todo, porque se você olhar na Bíblia no contexto histórico, uma mulher que tivesse fluxo do sangue ficava fora da cidade, fora do arraial. Como uma mulher que estava fora do arraial poderia ser alcançada por Cristo? Como uma pessoa que estava fora da presença ou fora da igreja e ouvir, olha, Deus te ama. Aí quando eu falo Deus te ama, eu lembro do Walter falando daquela menina, que ela olhou para aquele morador de rua e falou, Jesus te ama. E ele para e olha, e você? E você? E às vezes nós conseguimos excluir, porque é muito fácil olhar e falar, Deus te ama, Jesus te ama. Mas ó, além de Jesus chamar e Deus chamar, eu também te amo. Porque um dia eu fui resgatado e eu não tinha esse amor que eu estou falando que Ele está me amando. Mas hoje eu entendo o que é esse amor que supera tudo, supera limites, supera barreiras, supera dificuldades. Esse amor que não tem língua, esse amor que não tem cor, não tem semblante, é um amor incondicional. Aí muitos podem ser egoístas, mas Jesus me ama. Mas eu não consigo abraçar um morador de rua que está fedendo. Ou eu não consigo dar a minha blusa para aquele que tem. Ou deixar de comer quando você pode dar para alguém. Uma vez eu estava eu trabalho com o presbítero Rogério, nós estávamos almoçando, aí fui abençoado, que maravilha, ele falou, vou pagar seu almoço. Todo feliz, eu falei, pô, economizei, glória a Deus. Mas ao sair, eu fui muito mais abençoado, não porque ele pagou meu almoço, porque eu encontrei uma mãe com 3 filhos. Você sabe o que ela me pedia? O amor verdadeiro. Ela falava, você tem como pagar um almoço para mim? Você tem como pagar algo para mim? Meus filhos estão com fome. Eu falei, vamos lá dentro. Ela, não precisa. Eu moro na rua, o pessoal pode me excluir. Eu falei, não, vamos lá dentro. Eu vou pedir para preparar para você qual que a senhora quer. Ela falou, não, pode ser na quentinha mesmo. Quando eu preparar a quentinha, eu paguei para ela. Aquele dia eu fui muito mais abençoado do que aquele valor monetário do almoço que foi pago para mim. É tão marcante, tão mais abençoado, que são coisas que ficam marcadas dentro de você. A Bíblia ela nos ensina que escondi a palavra do Senhor no meu coração. Aí João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça. Aí você vai falar, poxa, aquela mulher cristã estava na rua. Não. Mas o amor de Deus excede a todos, independente de estarmos em Cristo ou não estarmos. O amor de Deus, ele excede. E ele diz, todos aqueles. Porque não adianta só eu falar, olha, Jesus te ama. Ou eu falar, eu também te amo. E ela falar, mas meus filhos continuam com fome. Gente, aquele dia foi tão maravilhoso para a minha vida. Aquela paz interior, aquela tranquilidade, mas ao mesmo tempo, como eu falei no começo, aquela gama de emoções, que tu sente aquela paz, aquela tranquilidade, mas aquela felicidade imensa de tu ter servido, de tu ter feito com que alguém fosse incluído no mundo a qual nós podemos viver. Nós almoçamos todos os dias, nós jantamos, tomamos café, e às vezes nós ainda queremos fazer dieta. Estou meio gordinho, vou cortar o café da manhã. Nós nos damos esse diferencial. Vou cortar o meu almoço. Eu tenho que emagrecer um pouquinho. E muitos deles cortam porque não têm o que comer. Aí isso corta dentro de mim. Porque não tenho o que comer, mas não conseguimos às vezes ajudar a todos. Mas em Cristo ele vem nos ensinar, ó, se ajudar um pequenininho, está me ajudando. Eu não preciso parar e mudar o mundo. Mas se eu fizer a minha parte, eu ouvia muito uma parábolazinha de uma selva que pegava fogo. Aí todos os animais correndo, e um dos animais para e olha um beija-flor, com aquela velocidade tremenda que ele tem, e ele vai lá e volta, um dos animais para ele, e fala, o que você está fazendo? Estou apagando um incêndio. Como? Olha o seu bico, é tão pequeno. Não, eu tenho que apagar o incêndio. É a minha casa. Aí ele, não dá para você apagar. Ele, verdade. Mas se cada um de vocês fizesse a sua parte junto comigo, nós apagaríamos o incêndio da floresta. Nós mudaríamos o mundo. Como você ouve, olha, o cristão, o crente, se ele soubesse tamanha força que ele tem, ele mudaria o mundo. Ele mudaria o cenário, mudaria a história. Porque muitas das vezes nós queremos olhar para nós e não queremos incluir. Eu fui numa igreja que ela mostra um pouco dessa parte de inclusão. Jefferson, a foto que está com a menina de vestido amarelo, cadeirante. Cadeira azul, vestido amarelo. É porque as fotos são pequenas. E essa inclusão que nós às vezes não fazemos. Não, pode botar a foto da Coca-Cola então e ampliar ela. É a Coca-Cola. Mas aí vocês vão entender o porquê da Coca-Cola. Aí você vai olhar, poxa, Coca-Cola, maravilha. Quase paixão nacional. Mas uma pergunta, algum de vocês convidaria um cego para ver um filme? Ou não, um surdo para ver um filme? Ou um mudo? Bota a foto, essa daí, amplia ela por favor. Ampliar. Nesse folder aí diz que é um cine. Só que é para surdos e mudos. E é tão difícil, às vezes, você fazer um cinema, você só inclui aqueles que ouvem, que falam. E eles fizeram um cine só para pessoas que têm necessidades especiais. Não são deficientes, são necessidades especiais. São uma nação diferente. E nós muitas das vezes olhamos, não, ele é deficiente, ele tem uma dificuldade. Não, eles são especiais. E quando nós falamos de inclusão, nós incluímos a todos. Eu olho a Priscila fazendo a brincadeira com as crianças quinzenais,
ela está incluindo um lazer. Como eu falei, o Olha Jade ensinando flauta, ela está incluindo cultura na vida de muitas crianças, que às vezes olhava ou vai numa orquestra e pergunta por que eu estou tocando isso, o porquê. Mas aquele que é músico, que toca, ele sabe muito mais do que essa parte da cultura. Porque quando ele está tocando, ele está sentindo. Ele sente todas as emoções juntos. E quando você inclui uma pessoa nessa área, é maravilhoso. Você vai num culto e vê um tradutor do lado, e você está falando, cara, tem pessoas que têm dificuldades aqui, e eles estão sendo incluídos no mesmo propósito de Deus. Eles estão sendo incluídos no mesmo ídolo de Deus, nesse amor tão grandioso, que não faz dissensão de ninguém. Porque uma igreja, inclusive, é isso. Quando nós fazemos a madrugada do carinho, nós estamos incluindo dignidade, incluindo sabedoria, incluindo amor. Você não está incluindo só um alimento ou aquecendo a pessoa. Você está incluindo o amor de Deus. Porque qual é o pensamento? Você sair de casa de madrugada, levar café com leite para uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu na sua vida, sentar no chão ao lado dela e começar a conversar. Muitos até se assustam. O que esse cara quer? Ou quando ele olha para você, pô, eu estou descalço, me dá seu sapato? E aí? Alguém daria seu chinelo, seu tênis? Ficaria descalço? Tirar o que é seu e dar. Porque isso é amor, é inclusão. Você está incluindo dignidade. Você está incluindo esse amor de Deus maior. Um amor que supera todos. Um amor que supera tudo. Porque quando nós pensamos sobre inclusão, nós pensamos só nós pensamos só na área social, como a foto que eu mostrei sobre a Paralimpíada. Ah não, os atletas estão sendo incluídos, pessoas estão tendo condições, mas quando falamos de reino, a inclusão ela é muito mais que o social. A inclusão também é física, também é amor. Quando você fala assim, eu não gosto do Walter, meu amigo, é melhor você. Eu não gosto do Walter porque o Walter usa óculos, porque ele faz Cooper todo dia. Não quero o Walter na amizade não. Quando eu tiver uma conversa e o Walter chegar, eu saio. Walter, que é amigo pra caramba, e às vezes eu estou excluindo o Walter e matando o Walter aos pouquinhos. O que esse cara tem contra mim? Qual o problema dele? Que toda vez que eu chego, ele sai. E aquela dificuldade, né? Nós somos cheios de mãos para incluir. Você olha um cadeirante, você quer quase pegar no colo. Em vez de chegar, você quer ajuda de alguma maneira? Você olha uma pessoa de muleta e você fala, quer que eu te suba a escada? Eu tenho um cunhado que ele é portador de uma deficiência física. Ele faz de tudo normal. E às vezes nós queremos pegar no colo e aí nós estamos excluindo, estamos constrangendo. Quando você olha uma pessoa que tem deficiência auditiva e você quer fazer um montão de gestos e caras. As Olimpíadas mostraram muito mais. Você olhava pessoas alemãs, pessoas inglesas, de todas as línguas, e você conseguia se comunicar por gesto. Olha, o maior ícone de inclusão social ou física foi a Olimpíada. Eu estou falando na vida secular. E às vezes nós dentro da igreja que temos tudo para ser o maior ícone de inclusão, nós não conseguimos. Porque eu tenho alguma dificuldade de tentar chegar ou alguma dificuldade de me comunicar. Não porque você não saiba falar, porque Jeremias fala assim, Senhor, não sei falar, sou moço. Aí ele fala assim, não só abre a boca, meu filho. E às vezes aquele gesto de abraçar, de amar, é muito mais. Eu lembro de Pedro e João.
quando eles entram no templo. Olha uma coisa tão maravilhosa. Pedro e João vão entrar no templo, já era sua hora, e quando eles chegam no templo, tem lá um rapaz, um coxo. Imagina, olha como a igreja exclui. Naquela época o templo, o cara ficava do lado de fora do templo. Rapaz, aí como eu falei, Jesus ele diz que ele veio aperfeiçoar, ele não veio mudar. Ele fala, ama teu próximo como a ti mesmo. Porque quando Pedro e João eles estão subindo, que eles chegam lá na porta, eles olham aquele rapaz e falam, me dá uma moeda, me dá uma esmola, me dê alguma coisa. E eles falam, olha, eu não tenho ouro, olha, eu não tenho prata, mas ó, o que eu tenho eu vou te dar. Hein? Eles estavam incluindo aquele coxa, aquele deficiente físico. Eu acho que é a passagem que mais combina, ou mais se transforma com a parte de inclusão. Quando ele fala, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Aquilo que Cristo deixou, quando ele subiu ao Pai para fazer morada, que ele falou assim, ó, vocês nunca estarão sozinhos, eu vou deixar o ajudador, eu vou deixar aquele que no momento de dificuldade vai consolar cada um de vocês. Eu vou deixar aquele que no momento de medo, ele vai fortalecer vocês. Eu vou deixar aquele que ele vai te ajudar em todas as áreas. Você não vai ter dificuldade quando você me colocar na frente. Eu vou estar sempre com você. Se você falar, Pai, ele vai te responder e vai te ajudar. Aí ele fala, o que eu tenho eu te dou. Levanta, anda. Uma coisa tão maravilhosa que tu fala assim, poxa, você vê Cristo fazendo isso, você fala, pô, ele é o Salvador. Mas quando você olha Pedro e João, os apóstolos, e alguns que às vezes tiveram alguma dificuldade, se tu passear em Cristo sempre ensinando, olha, eu sou o maior exemplo para vocês. Eu não estou pedindo, é aquela frase que alguns pais falavam no passado, faço o que eu mando, mas não faz o que eu faço. É ao contrário. Cristo ele vem e fala assim, ó, faz o que eu ensinei a vocês. Não precisa fazer diferente não. Você não precisa aumentar palavras, você não precisa ter muita eloquência, você não precisa ser grandioso ou gigantesco. O que você precisa fazer é só o que eu te ensinei. Faz esse passo a passo. E ele vai ensinando, quando ele cura o cego, quando ele cura o homem da mão errada, quando ele cura a mulher do fluxo, ele vai ensinando passo a passo. Aí esses homens olham, aprendendo passo a passo, e falam, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Naquela simplicidade, eles poderiam falar coisas maravilhosas, engrandecer a Jesus, para depois falar, levanta, anda. Levanta, anda, é tão fácil. Eles poderiam ter feito uma eloquência enorme. Eles haviam andado com Jesus e haviam visto aquela grande simplicidade, da sinceridade, de não precisar transformar algo em uma coisa triunfal. Só ser direto. Vai lá, levanta e anda. A tua fé já mudou, tudo vai salvar. O que eu tenho eu estou te dando. O Espírito Santo que Cristo quando subiu deixou sobre minha vida, eu estou deixando sobre você agora também. E esse é o maior ícone que eu vejo sobre inclusão após a ida de Cristo ao Pai. Porque aí você vai falar, pô, mas Cristo era o Messias, aquele que foi enviado por Deus, aquele que estava na promessa em Isaías, Ezequiel. Ele era, como falando hoje, ele era o cara. Ele estava assim com Deus e ele era parte de Deus. Mas aí você olha para Pedro e João, eles eram só apóstolos. Eles andaram com Jesus. Se eles fizeram, Cristo fala, olha, em meu nome foram coisas maiores. Em meu nome foram coisas maiores. E uma coisa que eu não tenho como deixar de me apegar é que nós podemos incluir. Quando nós incluímos, no Dia das Crianças aqui, uma felicidade, proporcionamos isso, é tão maravilhoso que às vezes uma criança não vai ter um brinquedo. Esse ano na Páscoa eu chorei muito.
eu cheguei numa casa lá nos prédios, como eu sempre falei, gente, o significado da Páscoa é muito mais que essa caixa de bombom. Aquela mãe olhou para mim e falou, verdade, mas esse ano minha filha não ia ganhar nem esse bombom. E ela estava pedindo. E aquela mulher se derramou em lágrimas. Eu não consegui me segurar, eu chorava também, porque aquilo foi muito mais forte. E eu falei para ela, mãe, eu sei que sua filha hoje ela é pequena, pode até não entender muita coisa. Mas o significado maior hoje é você. Porque quer alegrar um pai e uma mãe é só você tratar bem seus filhos. Olha que felicidade maior quando você chega com o filho de um pai e de uma mãe e você faz ele sorrir. Você, extraordinariamente, é momentâneo, você consegue tirar o sorriso da mãe e do pai. Você pode fazer a palhaçada que for para o filho. Você não precisa falar nada para o pai nem para a mãe. Aquele pai abre um sorriso, os olhos brilham, porque a felicidade do filho está acima. Aí eu imagino, quando eu consigo agradar ao meu próximo e incluir, eu imagino a felicidade de Deus lá em cima. E aquele momento, o sentimento que veio, a visão e a emoção que veio foi, meu Deus, essa mãe ela está chorando não é por tristeza ou por estar desempregada, é porque ela conseguiu ver um sorriso no rosto do seu filho, ela conseguiu que o seu filho fosse agradado. Eu falei, meu Deus, eu estou conseguindo agradar o meu pai, porque eu estou conseguindo incluir. Eu estou conseguindo fazer com que isso seja incluído na vida. E olhar aquela mãe chorar, aquilo me marcou. E eu fiquei sem palavras, cheios. Parecia que eu ia explodir, porque eu não sabia se chorava ou se orava por ela naquele momento que ela pediu para me orar. Ora pela minha casa, olha pelo meu filho. Eu não tenho só essa filha, eu tenho outro filho. E ele está envolvido com algumas coisas. Fala para ele mudar. Naquele momento aí eu olho mais um pouquinho e você passeia mais um pouquinho. Ela está vendo Cristo em mim. Eu, miserável, pó da terra, com dificuldades, ela conseguiu ver o que às vezes eu não consigo ver. E é verdade, às vezes nós não conseguimos ver. Já viu aquele dia que você se olha no espelho e fala, gente, eu estou muito feio. É o dia que mais você é elogiado. Como você está bonita? Como você está bonita? O que você fez? É o dia que você mais é elogiado. Mas é o dia que você dentro está falando, gente, eu sou pó da terra, está horrível. Meu cabelo não está do jeito que eu quero. A mulher vai olhar, eu não consegui fazer minha unha, eu não fiz minha sobrancelha. O homem fala, eu estou barbudo, eu estou cabeludo. Eu não estou com essa roupa, eu não queria estar, mas é o que eu tenho, tem que ser ela. E é o dia que você mais recebe elogios. Porque Deus, Ele é amor. Ele é um amor tão grande que Ele consegue te elevar a tua autoestima. Às vezes, quando tudo está lá embaixo, porque a Bíblia fala que quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Porque eu tenho aquele que está atrás de mim aqui, ó. Não, vai lá, meu filho. Tem um exército a te guardar, eu estou a te sustentar. É aquele dia que você está mais fraco, que você fala, não dá para mim. É o dia que te pedem para orar, é o dia que te pedem tudo. Que você tem que fazer aquele serviço forçado que passa do teu horário. É o dia que tem mais dificuldade, que o Senhor fala, não, é hoje que eu sou contigo. É hoje que eu mudo a história, que eu faço grandes coisas. Quando você pensa que não, ou quando você diz assim, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Eu não vou conseguir incluir meu filho, meu esposo no plano de Deus. Eu não vou conseguir incluir aquele sobrinho que está na droga. Eu não vou conseguir incluir ninguém no plano de Deus. E às vezes aquela atitude tão marcante sua vai estar lá. Quando você fala, eu não consigo. O eu não consigo é muito bom para Deus. Porque quando nós falamos, eu não consigo fazer, não dá mais para mim. Aí Deus fala, não, agora é comigo. Porque quando nós conseguimos é muito fácil. A nossa autoestima, o nosso próprio ego, ele vai falar assim, eu consegui. Eu fui forte, eu venci. Mas quando nós falamos, eu não consigo. Nesse não consigo que muda toda a história.
que muda tudo o que nós sabemos. E quando nós mudamos o que nós sabemos, a nossa concepção, aí que é maravilhoso. Eu olhava e falava, o que eu estou fazendo dentro do grupo de missões? No começo, quando eu entrei, era Joyce e Rafael que estavam de liderança. Rafael me chamou, eu falei, não, tudo bem, vamos lá. É só um teste. Como o Rafael chega devagarzinho, ele fala assim, não, a gente só vai fazer um teste. Se você não se habituar, ou se você não quiser, você pode deixar, só falar, não vou ficar chateado, eu te amo. Eu conheço o Rafael desde que eu entrei aqui na igreja. E Rafael sempre foi maravilhoso nessas palavras tranquilas. Não, vamos lá, vai dar certo. Vamos fazer, meu mano. Eu acho tão maravilhoso isso, porque ele vai devagarzinho, ele contagia. Às vezes tudo muda e você continua lá naquela mesma empolgação, naquele mesmo impacto. E como o Rafael me falou, por que eu vou fazer um grupo de missões? Eu não sei fazer nada. Eu não vou viajar. Eu não sei nem falar. Já me vesti de palhaço. Já dei aula para criança. Já pulei. Até bolo eu já fiz sem ser confeiteira, gente. E você olha, gente, você pergunta, fiz. Não sei se estava ruim, mas comeram tudo. Às vezes é um sinal, né? Ou a pessoa quis me ajudar. Porque às vezes a pessoa quer te ajudar. Não vou deixar ele ficar triste. Não, vamos comer tudo. Ou estava gostoso. Mas que até bolo eu já fiz. E se você olhar, poxa, eu não sou capaz de fazer nada. Eu não sou capaz de fazer um curso de Libra para ensinar alguém. Eu não sou capaz de ajudar alguém. Ou eu não tenho dinheiro. A primeira frase que vem nos nossos corações é: eu não tenho dinheiro. Eu não tenho condição monetária. Aí você se ouve muito. Missões não se faz com dinheiro. Se faz com fé. O missionário, ele vive da fé, vive do amanhã. A Bíblia fala, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É de manhã que a alegria vem. E o missionário, ele vive disso. Às vezes ele está lá chorando, Senhor, eu não consigo ajudar. Senhor, não dá. E os maiores missionários da igreja são as mães. Às vezes ela está passando maior dificuldade, ela não consegue falar com ninguém. Mas ela vai lá para o quarto e fala, Senhor, agora é só contigo. Senhor, o meu choro já se foi. Eu não consigo mais fazer nada. Não é mais minha possibilidade. Agora é contigo. E ela espera o amanhã. Aí você vê algumas testemunhas. Eu não tinha nem o leite para dar no café da manhã, mas chegou tudo. Eu não tinha nem como ir lá buscar o meu filho lá no meio das drogas. Mas alguém trouxe ele aqui em casa. E você olha e fala, mas como? Missão, gente. É o ID de Deus. Missão ele faz de 3 maneiras. Missão ele faz ao enviar, quando alguns vão. Ele faz ao contribuir, quando você banca as pessoas que vão, ou os momentos que elas estão lá. Mas missão se faz com os joelhos. Quando você fala, não, eu vou adotar você espiritualmente. As suas necessidades estarão sempre nas minhas orações. Eu posso não saber o que você precisa, mas eu estou incluindo você. Eu estou te adotando. Aí Cristo, ele vem e nos fala sobre a adoção. Cristo, Deus, ele vem a salvação para quem? A promessa é para Israel. Olha a coisa tremenda. Uma inclusão tremenda que nós somos. Nós somos o símbolo de inclusão e não conseguimos incluir. É uma coisa tremenda. O maior símbolo de inclusão na face da terra é a igreja. E às vezes nós não conseguimos incluir o nosso próximo. Porque ele vem falando aqui, vem para Israel, a terra prometida. O Senhor, ele sempre vem mostrando as promessas, vem tentando endireitar o caminho. Quando tudo dá errado, Cristo vem. O povo judeu rejeita. Cristo morre crucificado. E fala assim, ó, o véu foi rasgado. Agora todas as nações têm acesso. E vocês agora são herdeiros por adoção. E começam a nos chamar de filhinhos.
Olha que honra ser chamados de filhos de Deus. Somos imagem e semelhança, ele vem nos enfatizando isso grandiosamente. Aí você às vezes se fala, como eu sou feio, meu nariz é duro, minha orelha é assim, minha orelha é achatada. Você é imagem e semelhança de Deus. E às vezes pode até nos confundir, como eu sou imagem e semelhança de Deus, se há bilhões de pessoas na Terra. Porque a imagem e semelhança de Deus é a diferença de cada um que nós somos. Se juntarmos todos nós, somos Deus. Todo mundo, os que estão em Cristo não. Porque a imagem e semelhança dele é tão grandiosa, que Isaías fala quando ele está totalmente decepcionado e quebrado, eu entrei no templo e vi o Senhor sobre um alto e sublime trono. Ele é tão grandioso que ele vem e pega cada um de nós como pontinhos e nos faz imagem e semelhança. Aí ele aborda muito mais, ele fala, vocês são meus filhinhos. Eu acho tão lindo quando a mãe fala, filhinho da mamãe. Quando é pequeno, acha adorável. Idade de Samara, de Sofia. Quando começa a chegar mais velho um pouquinho, mãe, tá me fazendo vergonha. Vai me trazer na escola. Um quer dar um abraço, um quer dar benção. É tchau. Eu vou logo ali. Mas quando é pequeno, quer contar tudo. Eles viciam mal. Mãe, posso ir na praça? Mãe, vou aqui. Mas quando cresce, aquela vergonha tremenda. Mas é tão lindo quando a mãe fala, filhinho da mamãe. E Deus ele vem e usa essa expressão de uma mãe, de um pai, quando fala, filhinhos, eu incluí todos vocês. Eu não incluí um ou dois, é todos. Todos vocês no meu plano. Era incluído só os judeus, só o povo de Israel. Mas agora eu quero incluir todo mundo. Eu quero incluir alto, baixo, magro, gordo. Aquele que nasceu com deficiência ou aquele que adquiriu a deficiência. Às vezes, por desobediência, nós adquirimos alguma coisa na nossa vida. Adquirimos algumas dificuldades, traumas ou lesões físicas. Qual foi a criança ou o adulto que nunca caiu como criança porque a mãe falou assim, não faz isso não. Não desce essa rampa não. Quando ele terminou de descer, ele caiu, aí a mãe vai falar, não te falei? Aí fica aquela marca para você lembrar, puxa, foi avisado. E às vezes nós adquirimos algo para mostrar, não, Deus estava me cuidando de mim. Ele falava para mim não ir. Mas ele fala assim, eu te amo do mesmo jeito, assim como uma mãe ama. E eu incluo você no plano da minha salvação. Eu incluo você no plano de todos. Mas o meu plano é muito maior. Porque quando ele fala, quando eu incluir você nesse plano, eu estou incluindo você nos meus projetos. Quando você é um empresário, você constrói as coisas, você ajunta algum dinheiro, alguma riqueza, cria um nome, mas qual é o intuito? Dar o melhor para o seu filho. E o segundo intuito de dar o melhor para o seu filho é que o seu filho conduza os seus negócios. Se você tem uma empresa, você quer que no futuro, quando você envelhecer, você possa parar e seu filho ter continuação. E às vezes os filhos não querem isso, dar continuação. Mas quando Deus ele fez o projeto e nos adota, ele fala assim, eu quero que vocês dão continuação nos meus projetos. Eu estou incluindo vocês nos meus projetos. Eu estou incluindo vocês na minha empresa. E o primeiro lema da minha empresa, o único serviço e o maior serviço é ide a todas as nações. Sem dissensão, sem distinção. Alto, baixo, magro, deficiente, auditivo, visual, físico. Eu quero que vocês vão a todas. Nós já vimos algumas pessoas pregando, ministrando e ministrando para o pessoal de skate. Vemos outras pregando e ministrando para o pessoal do underground, que faz alguns tipos de coisas, de tatuagem. Nós vimos o pessoal da arte circênica. E quando essas pessoas eles começam a pegar dessas maneiras, eles estão incluindo, fazendo a inclusão de cada nação, de cada grupo. E assim, agora chega a nossa parte, quando nós conseguimos incluir. E às vezes nós estamos tão preocupados. Senhor e meu Pai, Senhor e minha mãe, eles ainda não estão em Cristo. Aí a Bíblia fala que Ele cuidaria dos nossos. Olha, deixa que dos seus eu cuido.
Timóteo, quando é chamado, Paulo, uma coisa muito interessante. Não, deixa que eu vou lá na minha família me despedir. Não, Timóteo, vamos. É uma coisa maravilhosa, porque ele estava falando, não, deixa que dos seus o Senhor vai cuidar. Eu vou cuidar de cada um dos seus. Faz a minha obra. Faz o meu projeto. A empresa está aberta. Nós já abrimos. A Bíblia fala que sábio é aquele que ganha almas. E qual o projeto da empresa? Ganhar almas. Nós temos que ganhar almas. Assim como um dia fomos ganhos. E aquela felicidade era enorme. Eu falava, não, eu tenho que falar para mais alguém. Ele tem que conhecer esse amor, esse Cristo. É tão nítido isso na minha vida, que eu olho assim, como eu consigo? Eu tenho que passar esse amor de Deus. Eu tenho que ajudar mais alguém a conhecer esse Cristo. E às vezes nós nos acomodamos porque, não, fulano falou que não vem. Ele falou do irmão Maurício, que ele fala mal de todo mundo na igreja. Meu Deus do céu, eu vou para uma igreja dessa? E a inclusão de Deus é muito mais que isso. Ela não está falando de homens, ela está falando da salvação. Amém. Aleluia. A inclusão de Deus é a salvação sobre todos. Louvado seja Deus. E o projeto de Deus maior é esse: ir ganhar almas, ir mudar histórias, mudar vidas. Aleluia. Eu olho projetos e falo, meu Deus, podemos mudar muitas mais vidas. Quando nós conseguimos incluir. Quando eu vejo um adolescente, um jovem dentro da igreja fazendo alguma coisa, você fala, não, a gente está conseguindo mudar alguma coisa. Aí você às vezes olha lá fora e eu tenho que fazer muito mais. Eu tenho que fazer muito mais. Porque o mais de Deus, às vezes nós falamos que não somos capazes de superar ou de conseguir atender. E Deus fala, não precisa fazer diferente não. Como eu falei, ele fala assim, não, só faz o que eu fiz. Só faz o que eu fiz. Eu gostaria de estar encerrando com aquele texto de João 3,16. Não precisa abrir e ler. Que é uma coisa maravilhosa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, ele deu seu Filho. Eu não vou falar, quem daria seu filho? Eu não vou falar isso. Eu vou falar o que é muito maior. Ele morreu por mim e por você. E não foi uma morte simples. Ele não pegou e morreu. Ele sofreu as dores. Ele foi açoitado. Ele carregou uma cruz que não era dele. Um peso tremendo. A Bíblia nos ensina que ele tomou o nosso fardo que era pesado. Nos deu um leve e suave. Ele foi levado lá. Pregaram ele numa cruz. Colocaram ele lá em cima. E depois de estar sentindo todas as dores, depois de estar sofrendo, além de estar sofrendo e sentindo as dores, ele estava sendo escarnecido. Às vezes, a pessoa olha assim, a morrer. Pode ser um piscar de olhos. Mas Cristo, ele sofreu. Cada segundo, cada instante. Eu uma vez já me queimei, já cortei minhas mãos, já cortei meu dedo. E você sente a dor segundo por segundo. Parece que tudo fica mais lento. Você vai sentindo cada instante. Eu fico imaginando Cristo. Ele sentiu cada chicotada. Ele falava, não é por mim. Se fosse por mim, eu poderia ter abdicado de morrer. Eu poderia ter falado, pai, eu não quero. Mas ele falou, não é por mim. Cada açoite, cada chicotada é por uma pessoa que precisa. É por uma salvação. E ele vai sentindo as dores e aquelas dificuldades. E às vezes nós não conseguimos dar o devido valor a isso. Ele carregar um peso que não era dele. Às vezes nós conseguimos carregar uma pessoa
por determinado tempo, mas ele carregou o peso da criança muito maior, porque não era para ele. Fisicamente, naquele momento não era para ele, mas espiritualmente nós todos sabemos que era, porque ele estava morrendo por mim e por você. E esse amor é muito maior quando ele morre por mim e por você, quando ele é crucificado por mim e por você. E nós temos que fazer mais. Eu tenho que fazer mais. Nós temos que conseguir incluir mais pessoas. Eu não estou falando só de fisicamente, socialmente, quando nós fazemos acepção, quando nós fazemos tudo. Mas Cristo, ele vem falando cada dia mais conosco. Amai ao teu próximo como a ti mesmo. E ele vem nos ensinando, ó, faz o que eu fiz. Amei o mundo de tal maneira, que deu meu Filho unigênito.